Por que que o Choi Sodong estava falando pro protagonista que ele precisaria do protagonista para parar o DG? Eu vejo muita gente usando isso como argumento para falar que o DG é superior ao Go e o Gun ao mesmo tempo, porque o DG acabou ficando forte demais. E aí o Choi Sodong queria que alguém que tivesse um corpo perfeito fosse lá e conseguisse bater de frente com o Lee Ji-hoon. Mas eu diria que isso aí tá meio que errado. Sabe por quê? Porque eu acredito o seguinte. Sabe o Gun? O Gun, ele tem o Go e vice-versa. O que o Choi Sodong queria? O Choi Sodong queria que o Lee Ji-hoon tivesse um rival pra controlar ele. A mesma coisa acontece com o Gun e com o Go. Por exemplo, o Go traiu o Choi Sodong, e aí pra parar o Go, tinha o Gun. Entendeu? Ao mesmo tempo que o Gun e o Go são amigos, eles também são rivais. Então, a partir do momento que o Go traísse o Choi Sodong, teria o Gun ali pra parar ele. E vice-versa. Se o Gun traísse o Choi Sodong, teria o Go pra tentar parar ele. Então, acredito que foi por isso que o Choi Sodong falou aquilo, porque o DG não tinha ninguém ali como rival pra ele. O DG tava sozinho, entendeu? E aí, nessa, o Choi Sodong queria que o protagonista evoluísse e ficasse mais forte, pra ele tentar conter o DG. Entendeu? Por isso que ele queria que tivesse alguém ali ao lado do DG para tentar manter ele na linha, na coleira, entendeu? Porque querendo ou não, quando o cara fica ali sozinho, isolado, sem ninguém ali pra tentar manter ele na linha, ele acaba indo pro outro caminho. E foi isso que aconteceu. Por exemplo, o Go, ele falou que o motivo dele ter traído o Choi Sodong foi porque o Choi Sodong ficava com toda a grana. Nesse momento aí, quando eu disse toda a grana, não é de maneira literal. Só quis dizer que o Choi Sodong ficava com a maior parte da grana. E não com toda a grana, literalmente, entendeu? Só com a maior parte. Ou seja, se o Choi Sodong ficava com toda a grana, desde o início, o Choi Sodong sempre ficou com toda a grana. E o Go é viciado em dinheiro, o Go é muito ambicioso. Ou seja, mesmo o Go não gostando disso, ele ainda assim ficou muito tempo ao lado do Choi Sodong, possivelmente por conta do Gun. Entendeu? Foi isso que estava acontecendo. E aí o Choi Sodong queria que alguém também fizesse isso com o DG, para pelo menos estender por mais tempo o DG ao lado do Choi Sodong. Pelo menos eu acredito que foi mais ou menos isso que aconteceu, se a gente for seguir essa linha de raciocínio. E embora eu acredite, né, firmemente que na real o Choi Sodong só falou aquilo só pra tentar, não sei, só pra tentar manter o protagonista ali na linha, naquele momento, pro protagonista não atacar ele. Só pra dar aqueles migué, entendeu? Acredito que tudo aí foi um showzinho armado tanto pelo DG, tanto pelo Choi. Porque por mais que muita gente me critique, que eu vou falar agora, mas eu acredito que os dois ainda são a mesma pessoa. Aí a gente vai ter uma suposta confirmação disso, que vai abrir uma brecha muito grande pra essa teoria ser verdade do Choi ser o DG, quando a gente finalmente vê o protagonista quebrando o limite em um corpo e não conseguindo utilizar esse mesmo limite em outro corpo dele. Porque aí, se ele não conseguir fazer isso, significa que abre uma brecha enorme pro Elite ser o DG. Porque a gente viu no arco do Rei dos Seis Dedos que o DG, ele só tinha 2 limites no começo da luta e terminou a luta com 3 limites. E não tinha chutes invisíveis ainda naquela época. Então, se o protagonista não conseguir utilizar o limite no outro corpo, vai significar que o Elite também não conseguiu utilizar os chutes invisíveis e outros limites que ele já tinha liberado no corpo do DG, entendeu? Aí eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês acham que o Choi é DG ou não? Porque, olha, de uma coisa eu tenho certeza. O Choi Sodong tem um corpo perfeito, porque não faz sentido nenhum ele ter trabalhado tanto, ter conseguido tanta grana, pra no fim ele se jogar ali e simplesmente não conseguiu que ele herdar a grana dele, entendeu? Aquilo ali ficou muito feio. Então acredito que ele tem assim um corpo perfeito. E o meu maior palpite é que ele seja o DG. E possivelmente o DG seja um corpo perfeito defeituoso. Ah, mas por que você acha que ele é o DG? É o seguinte, ó, preste atenção. O Lee Ji-hoon, se a gente reparar bem, porque existe um movimento onde ele fica com a mão em cima da cabeça do inimigo e faz um ataque por cima. E esse movimento só é feito pelo corpo perfeito e pelo Lee Ji-hoon. Detalhe, é que o protagonista nem sequer chegou a ver esse movimento pra ele copiar. Entendeu? Lee Ji-hoon fez esse movimento aí na luta dele contra o Mataisu, mas o protagonista já tinha saído do local e nem sequer viu o Lee Ji-hoon fazendo este movimento. Então o protagonista só simplesmente fez. E sabe quem fez também? God Dog. Quando o God Dog copiou o corpo perfeito, ele conseguiu reproduzir esse movimento. Mas, tipo assim, antes dele copiar, ele não tinha feito esse movimento. Ou seja, ele só conseguiu fazer quando ele copiou o corpo perfeito. E por que só quando ele copiou o corpo perfeito? Porque, acredito eu, que o corpo perfeito seja um corpo onde os músculos são posicionados nos locais perfeitos, entendeu? Nos locais certos, para ter melhor mobilidade, para fazer movimentos que um corpo
normal não conseguiria fazer. Acho que foi por isso que quando apareceu o Hot Dog copiando um corpo perfeito, apareceu os músculos dele sendo posicionados, entendeu? Ou seja, em teoria, o Lee Ji-hoon seria um corpo perfeito. Mas a gente chega em outro lugar. Por que que o Lee Ji-hoon parece ser inimigo do Choi? Será que é só um show entre eles? Ou será que o corpo perfeito do Lee Ji-hoon seja um corpo defeituoso que criou consciência própria e o Choi So-dong não consegue mais controlar ele direito? O que eu acredito? Eu acredito muito que o corpo perfeito Lee Ji-hoon e Elite ali deram errados por conta do próprio Elite, por conta da personalidade do Elite. Porque olha o que acontece. O corpo perfeito do protagonista, a gente viu que o protagonista, quando ele perdeu a consciência lá na primeira filial, a gente viu que tinha meio que outra pessoa ali, que possivelmente era ele próprio do futuro. Se era ele próprio do futuro, significa que possivelmente ele próprio pode assumir o controle do corpo perfeito, mas não assume porque ele deixa todo aquele controle ali pra ele próprio, que é do passado, que é o protagonista que a gente acompanha. E foi isso que deu errado entre Choi So-dong e DG. Porque o Choi So-dong tem uma personalidade o quê? Narcisista, o cara não liga pra ninguém além dele mesmo. E aí foi isso que deu errado. O Lee Ji-hoon, ele brotou possivelmente do nada, não sei se o Choi So-dong sabe os segredos ou não, como trazer um corpo perfeito. Mas enfim, Lee Ji-hoon apareceu ali do nada e assumiu por vontade própria o corpo perfeito que era pra ser do Choi. E isso possivelmente aconteceu por conta da personalidade narcisista do Choi. A gente sabe que ele só liga pra ele mesmo, o cara é muito ruim mesmo, não tá nem pra ninguém, só liga pra ele próprio. E aí, meio que como os dois são a mesma pessoa e tem uma consciência própria no corpo perfeito, então, em teoria, a própria consciência do Choi assumiu a liderança do corpo perfeito, que é o DG. Por isso que o Lee Ji-hoon tecnicamente não pode ser controlado, porque o cara é um psicopata, entendeu? Já com o protagonista é ao contrário. Ao invés do protagonista, que possivelmente veio do futuro, assumir a liderança do corpo perfeito do protagonista atual, ele não faz isso. Ele deixa aquele corpo perfeito pro protagonista atual assumir e crescer ali, entendeu? Ter todo aquele crescimento dele como personagem. Então acredito que foi isso que aconteceu, e é por isso que o DG é um corpo perfeito defeituoso na visão do Choi. Ah, então mas por que se ele é um corpo perfeito defeituoso, por que o Choi se jogou? Porque é o seguinte, ó. Possivelmente existe uma maneira do Choi assumir o corpo perfeito se a consciência atual dele desaparecer do corpo original dele e for enviada pro corpo do Lee Ji-hoon. Mas é só uma teoria, entendeu? Tudo isso que eu acabei de falar é tudo coisa da minha cabeça e possivelmente deve estar tudo errado e na real o Elite consegue controlar o DG, ou o Elite não tem nada a ver com o DG e nenhum dos dois tem corpo perfeito, o que eu acredito que não seja verdade, mas é isso aí.